Olá, queridas colegas crocheteiras, aula de revisão 142. Hoje nós vamos fazer essa variação do ponto meio segredo do grupo 2, ou seja, só ponto duplo e ponto meio segredo. Nós gostamos muito dessa variação, ela é bastante simples de fazer, tem só um tipo de carreira, depois que você engrena, e dá um resultado muito interessante, muito diferenciado, né? As pessoas que não entendem muito de crochê podem até olhar e pensar que não é crochê, mas vocês vão ver que é muito simples de fazer. Então, nós vamos começar aqui, ó. Nessa amostra eu fiz com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu fiz com 14 pontos meio segredos básico. Mas nós vamos fazer a metade porque não precisa, é só um tipo de carreira a partir do momento que você engrena. As duas primeiras carreiras são de ponto meio segredo normal. Aí depois você passa a fazer essa variação que ficou muito legal para fazer qualquer tipo de peça. Com qualquer segmento que você tenha de crochê, qualquer tipo de fio, você pode fazer essa variação porque ela ficou muito diferenciada, muito interessante. Nós estamos utilizando para fazer a agulha de 1,25 milímetros. Estamos utilizando a linha Camila para fazer esta amostra. Então, nós vamos começar, como a gente sempre costuma, 2 voltas na agulha para fazer a primeira correntinha e assim fica mais firme o trabalho. Agora vamos fazer 7 pontos meio segredos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fazer as 3 correntinhas da virada e vamos continuar. Essa segunda carreira também é o ponto meio segredo básico. Então ainda não tem nenhuma novidade. Então se é só o ponto meio segredo básico, na terceira carreira que eu começo a fazer a variação e aí não tem mais nenhuma acréscimo. É tudo igualzinho, as carreiras são iguais, tanto a ida quanto a volta, tudo igualzinho. Muito fácil de memorizar e muito fácil de fazer, e o resultado é muito legal. Então aqui eu vou terminar essa carreira, que é o ponto meio segredo básico. Então, queridas, nós fizemos, né, os 7 pontos meio segredos na volta, igual a gente tem costume, né? E agora eu já fiz as 3 correntinhas para fazer a virada. Agora que está a introdução da variação do ponto meio segredo. Nós vamos fazer um ponto meio segredo, o normal, vamos dar 2 laçadas na agulha. Agora o importante é que onde que você vai prender. Você vai vir aqui atrás, ó, no ponto meio segredo da carreira de baixo e vai prender naquele ponto baixo do ponto meio segredo, cá embaixo. E vai passar 1, passar 2, segurar, prender dentro do ponto meio segredo, que é o que você faria normalmente, e passar os 3 de uma vez só. Novamente, é só isso o tempo todo. Um ponto meio segredo, 2 laçadas na agulha. Agora eu tenho que prender aqui, ó, nessa aqui da carreira de baixo. E eu sempre prendo por trás, tá? Venho por trás. Prendo aqui, ó, naquele pontinho baixo que eu dei no ponto meio segredo, prendi certo, vou passar 1, passar 2, aí depois que eu fizer isso, nós vamos prender aqui, ó, no ponto meio segredo normalmente, passo os 3, fecho, uma correntinha, vou novamente, um ponto meio segredo, 2 laçadas na agulha, ó, nós vamos ter que prender aqui, ó.
aqui nessa parte aqui do ponto, ó, só que é por trás, tá? Então, 2 laçadas na agulha, eu abaixo esse ponto aqui, ó. Não pode perder as 2 laçadas. E vamos prender aqui com ponto duplo. Passa 1, passa 2, passa 2, seguro a última passada, junto com o ponto meio segredo e passo os 3. Fecho uma correntinha, um ponto meio segredo. Vamos de novo, 2 laçadas na agulha. Nós vamos prender aqui, ó, nessa parte aqui, ó, desse ponto meio segredo da primeira carreira. Então, nós vamos, salta a última carreira e vai na anterior. Passa 1, passa 2, passa 2, seguro, venho aqui no ponto meio segredo, ó, passo os 3 de uma vez, fecho e faço novamente mais um ponto meio segredo. Uma correntinha, 2 laçadas na agulha, ó. Nós vamos prender aqui, ó, nesse cá embaixo. Então, eu vou passar por trás e vou prender aqui, ó. Aí eu passo 1, passo 2, venho, prendo aqui, ó, junto com o ponto meio segredo, passo os 3, fecho, uma correntinha, mais um ponto meio segredo. Novamente, 2 laçadas na agulha, nós vamos prender aqui, ó, nesse ponto baixo aqui do ponto meio segredo, só que é por trás, sempre por trás, tanto na ida quanto na vinda. Faço o ponto duplo e venho aqui, ó, e prendo nesse ponto meio segredo que está aqui perto. Fecho uma correntinha, mais um ponto meio segredo. 2 laçadas na agulha, ó, nós vamos prender aqui, ó, nesse aqui. Então, eu venho por trás, prendo aqui, ó, e vou, passo 1, passo 2, junto aqui com o ponto meio segredo, passo as 3 de uma vez, fecho, uma correntinha, mais um ponto meio segredo. 2 laçadas na agulha, nós vamos prender aqui nesse, ó. Então, eu venho por trás, passo aqui dentro, vamos de novo, passo aqui dentro, passo uma, passo duas, seguro, venho aqui, ó, e prendo com o ponto meio segredo. Chegamos na esquina. Então, nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas, vamos fazer a virada, o ponto meio segredo. Conforme eu disse para vocês, é sempre a mesma coisa, tá, moçada? Então, 2 laçadas na agulha e vamos prender onde? No ponto meio segredo da carreira de baixo. Então, é aqui, ó. Sempre eu salto a última carreira e vou na penúltima, para prender nos pontos meio segredos da penúltima carreira. Então, é aqui que eu vou prender, ó. Penúltima carreira. Faço o ponto duplo, vou prender aqui, ó, nesse ponto meio segredo, com o cuidado de deixar 2 fios para cima e um fio para baixo. Passo os 3 de uma vez, fecho, uma correntinha, um ponto meio segredo. 2 laçadas na agulha, eu vou de novo aqui, ó. Onde é que eu vou prender? Eu vou prender no ponto meio segredo da carreira de baixo. Então, onde é que está? Aqui, ó, ponto meio segredo da penúltima carreira. Então, nós vamos fazer, passa 1, passa 2, vamos prender aqui junto, ó. Fechei, uma correntinha, um ponto meio segredo. De novo, 2 laçadas na agulha. Onde que eu vou prender? Do ponto meio segredo da penúltima carreira. Então, eu vou procurar ele aqui, ó, e vamos prender aqui. À medida que a gente vai fazendo, vai ficando automático, né, moçada? E aí vai ficando mais tranquilo para se fazer. Peraí que esse ponto duplo ficou meio esquisito. Vamos fazer de novo. 2 laçadas na agulha. Vamos prender aqui.
passa um, passa dois, isso, prendo aqui. Pronto, mais um ponto meio segredo. A mesma coisa, 2 laçadas na agulha. Eu vou vir aqui, ó, no último ponto, na penúltima carreira, na parte do ponto baixo, do ponto meio segredo. Passa um, passa dois, seguro, venho aqui, ajeito o ponto meio segredo, ó. Passo os 3 de uma vez, fecho uma correntinha, faço novamente um ponto meio segredo. 2 laçadas na agulha, eu venho aqui, ó, vou procurar o ponto meio segredo que está aqui, ó. Então, o ponto meio segredo é este aqui, ó. Então, nós vamos prender aqui no ponto baixo do ponto meio segredo. Passa um, passa dois. Vou ajeitar aqui o crochê, ó, para prender no ponto meio segredo. Passo os 3 de uma vez, fecho uma correntinha, mais um ponto meio segredo. De novo, 2 laçadas na agulha, ó. Eu vou procurar sempre aqui, ó, que eu vou achar onde está o ponto meio segredo. Vamos prender no ponto baixo do ponto meio segredo, passa um, passa dois, vou prender com o ponto meio segredo junto, passar os 3 de uma vez, fechar uma correntinha, um ponto meio segredo. 2 laçadas na agulha, mesma coisa aqui, ó. Nós vamos procurar aqui onde que está o ponto meio segredo, ó, ele está aqui. Então, nós vamos pegar de trás para frente, aliás, de frente para trás, né? Dessa forma. Passa dois, venho aqui, prendo junto com o ponto meio segredo, passo os 3 juntos, uma correntinha, mais um ponto meio segredo. 2 laçadas na agulha, a mesma coisa, ó, eu vou vir aqui, ó, no ponto baixo, do ponto meio segredo da penúltima carreira, passo um, passo dois, não, aqui eu não dei 2 laçadas não, 2 laçadas. Vamos voltar aqui, ó, passa um, passa dois, seguro, venho junto com o ponto meio segredo, fecho, 1, 2, 3 correntinhas. Vamos fazer a virada. Como eu disse para vocês, ida e volta é a mesma coisa. Então, 2 laçadas na agulha, eu vou vir aqui, ó, no ponto meio segredo que está aqui, ó. Ele está aqui atrás. Vou prender nele, vou passar 1, 2, seguro, venho aqui no ponto meio segredo, passo os 3 de uma vez, fecho. Uma correntinha, um ponto meio segredo, 2 laçadas na agulha, venho aqui, ó, no ponto meio segredo da penúltima carreira, vou prender aqui nesse ponto, na parte do ponto baixo do ponto meio segredo, passo um, passo dois, venho aqui, seguro aqui. Mais uma correntinha, mais um ponto meio segredo. 2 laçadas na agulha, ó, eu venho aqui, ó, nessa parte aqui, ó, do ponto baixo do ponto meio segredo da penúltima carreira. Faço ponto duplo, seguro, prendo aqui junto. Fechei uma correntinha, um ponto meio segredo, 2 laçadas na agulha, ó, eu vou vir sempre aqui, ó, nessa parte baixa aqui, nessa parte do ponto baixo do ponto meio segredo da penúltima carreira. Prendo aqui, fecho uma correntinha, mais um ponto meio segredo. Então, vocês estão vendo que é sempre a mesma coisa. Tanto a carreira de ida quanto a carreira de volta é sempre igual. Sempre a mesma coisa, o ponto duplo e os pontos meio segredos fazendo essa variação. E um tipo só de carreira que vocês estão vendo, e o resultado ficou muito interessante, muito diferenciado, né? E rende muito, viu, moçada? A gente consegue fazer uma quantidade grande no dia, é econômico, gasta pouca linha e fica uma trama bem diferente, né? Dos crochês tradicionais.
que também são muito bonitos, tá, moçada? Eu gosto muito do crochê tradicional, porque ele é a base de tudo, né? Sem ele a gente não faz nada. Então, estamos fazendo aqui o ponto duplo, ó, prendendo aqui, ó, uma correntinha. Então, vocês estão percebendo que a partir do momento que eu fiz as duas primeiras carreiras somente de ponto meio segredo, aí nós já começamos a fazer essa variação e a gente vai o tempo todo, né, fazendo a mesma coisa. 1, 2, 3, faço a virada e repito a mesma coisa. Então, vocês estão vendo que o ponto fica muito interessante, muito diferente, né? E compensa fazer, porque a partir do momento que você memorizar, aí você vai rápido, faz no instante. Isso aqui rende que é uma maravilha, tá? É provável que você dê conta de fazer uma manta num dia, o miolo da manta em um dia, com isso aqui, ó. Aí depois tem que fazer um bico bem bonito, né? Para ficar bem legal. Bom, então, aqui então eu já trouxe, né? O pedaço maior, que eu sempre gosto de fazer para vocês terem uma ideia, né, de como que o ponto fica. Então eu trouxe um pedaço maior com o dobro de correntinhas de ponto meio segredo, né, para vocês terem um pedaço bom, para vocês guardarem os modelos, igual eu aconselho a vocês. Tenham um local onde, nem que seja uma pasta, um caderninho, tenham um local onde vocês guardam os modelos, porque assim vai ficar fácil para escolher. Eu, quando quero escolher algum modelo, é só abrir a pasta. Abro a pasta, escolho o modelo, fica muito fácil. Então, aqui, ó, nós estamos aqui. Já prendemos aqui, já fizemos uma correntinha. Vamos fazer o ponto meio segredo. 2 laçadas na agulha, conforme eu ensino para vocês. E vamos prender, ó. É aqui que eu prendo. Nessa parte da penúltima carreira, não, são 2 laçadas, deixa eu fazer as duas. Pronto. Passa 1, passa 2, passa 2. A última eu prendo aqui junto. Fecho uma correntinha novamente. 2 laçadas na agulha. Aí eu venho aqui, ó, onde eu prendo 2 laças, eu venho de trás para frente, igual eu tô fazendo aqui, ó, e vou prender aqui. Passo 1, passo 2, passo 2, venho aqui com o ponto meio segredo e fecho. Depois que você já tem um pedacinho pronto, facilita muito, tá, gente? Já fica bem mais fácil da gente trabalhar, porque tem onde segurar, né? As primeiras carreiras a gente não tem muito onde segurar, mas depois que tem, facilita demais. As 2 laçadas na agulha eu venho aqui atrás, ó. No ponto baixo do ponto meio segredo da penúltima carreira. Passa 1, passa 2, passa 2, seguro, venho aqui e passo tudo. Uma correntinha, mais um ponto meio segredo, 2 laçadas na agulha, faço a mesma coisa, ó. Venho aqui, passo 1, passo 2, seguro, venho aqui do ponto meio segredo e passo. E assim a gente termina, né, de fazer. Eu já vou adiantar um pouco e volto para mostrar o resultado. Então, queridas, nós já estamos fazendo aqui a carreira de acabamento, que é para que o crochê fique retinho para receber um bico. Se você estiver fazendo uma peça redonda, não tem problema também. O único detalhe, se você estiver fazendo uma peça redonda, é que para ficar com esse visual, você vai ter que fazer uma carreira pelo direito e uma carreira pelo avesso. Porque se você fizer todas as carreiras pelo direito, vai ficar diferente. O visual fica diferente. Então aqui, para que tenha esse visual, se for, por exemplo, uma blusa, uma saia, uma manga, é necessário que vocês façam uma carreira pelo direito e uma pelo avesso. Aí vai dar esse mesmo visual desse tutorial. Como que nós estamos fazendo? Conforme vocês já viram, 4 correntinhas, já tem 1, 2, 3, 4, 2 laçadas na agulha. Eu venho aqui, ó, prendo igual eu estava fazendo antes, né? Para fazer o ponto duplo, prendo junto. 1, 2, 3, 4, 2 laçadas na agulha, prendo aqui, ó, passa 1, passa 2, passa 2, prendo aqui, 1, 2, 3, 4,
Novamente, 1, 2, 3, 4. Vou fazer aqui, ó, prender aqui, fazer o ponto duplo, prender junto com o ponto meio segredo, 1, 2, 3, 4. De novo, 2 laçadas na agulha, venho cá embaixo na penúltima carreira, faço o ponto duplo, prendo aqui junto com o ponto meio segredo, passo tudo. 1, 2, 3, 4, 2 laçadas na agulha, vamos prender aqui, ó, no ponto meio segredo, na penúltima carreira, passa 1, passa 2, prendo tudo junto, pronto, fechei. Do lado vocês estão vendo que já ficou reto, então não tem problema, não vai haver necessidade. Então já posso cortar aqui para encerrar. E aqui no fundo, eu já mostrei para vocês como é que se faz, né? Para ficar reto, eu não gosto de deixar o fundo assim. Eu venho, né, com as 4 correntinhas prendendo aqui no meio, já mostrei para vocês. E assim nós ficamos com um tutorial de um trabalho assim bastante interessante. Ele fica meio repolhudo, tá, gente? Então, por exemplo, se for peça para vestir, eu aconselho que não se passe, tá? Se precisar de lavar, é só vocês colocarem para secar, não há necessidade de passar para não tirar a beleza do crochê. E no nosso canal também eu tenho dica de como lavar as peças de crochê e aquelas que podem ser engomadas também, como engomar. É só vocês procurarem, né? Aí no canal que vocês vão achar as dicas que vai facilitar a vida de vocês. Então eu gostei muito desse modelo, que ele é bem diferenciado. Se vocês gostaram, dê seu like, compartilhem, para que mais colegas possam aprender essas novidades. Coloquem para mim nos comentários quais as dificuldades, quais são as sugestões que vocês têm. Nós teremos o maior prazer em acatar as sugestões. Coloquem para mim de qual cidade e de qual país que vocês estão participando das aulas. Nós vamos ter também um prazer em mandar um abraço para vocês. Eu quero relembrar a vocês de que nós já começamos novamente a fazer o curso de renda brasileira de crochê. Nós estamos no módulo 2, fazendo a peça 2, que por enquanto é a frente de uma blusa de renda brasileira de crochê. Então eu já tinha dado da aula 1 até a aula 7 peças. E essa semana nós ensinamos a 8ª peça, vamos continuar até completar todas as pecinhas da frente da blusa. Depois nós vamos emendar, né, uma na outra, fazendo a renda brasileira de crochê. Depois vamos fazer a parte de trás, fazer uma manguinha, que vai ficar muito bonita a blusa. Quem quiser aprender a renda brasileira de crochê, então, não deixem de fazer essas aulas que já foram postadas. É só vocês procurarem no canal que vocês acham. Que Deus as abençoe poderosamente, queridas colegas.